Olá, sou o professor Eduardo. Vamos falar hoje de esfera. O que é uma esfera? Esfera que pra gente parece uma bola. Está no nosso cotidiano, uma bola de futebol, uma bola de tênis. Qual é a definição geométrica de esfera? A esfera é o lugar geométrico dos pontos, no espaço, obviamente, cujas distâncias de cada ponto da esfera a um ponto fixo, que eu chamo de centro da esfera, é igual a uma constante, raio da esfera. Vou escrever isso. Então, como definição, é o lugar geométrico, estou representando pelas letras LG, lugar geométrico dos pontos, cujas distâncias a um ponto fixo. Esse ponto fixo nós chamamos de centro da esfera. A um ponto fixo. Vou colocar entre parênteses, representa pra gente o centro da esfera. É igual a uma constante. Essa constante nós chamamos de raio da esfera. É igual a uma constante R. Vou representar com a letra R maiúsculo, que é o raio da esfera. Bem, mas com essa definição, eu estou definindo apenas uma envoltória, uma casca. Porque eu tenho um ponto, tenho o centro da esfera, e essa distância é sempre igual ao raio. O que eu acabei de colocar, na verdade, foi a definição da superfície esférica. Nós vamos utilizar aqui essa definição como a definição da superfície esférica. Que é apenas envoltória. A esfera é um sólido. Então a definição da esfera é lugar dos pontos cujas distâncias a um ponto fixo é menor ou igual a um raio. Tá? Ou seja, a esfera é a superfície e seus pontos interiores. Pontos interiores são aqueles cujas distâncias até o centro são menores ou iguais ao raio. Tá? Bem, então, aqui eu coloquei uma representação da esfera. Essa representação da esfera, eu vou chamar de O, o centro da esfera. E a distância de O até a superfície seria o raio da esfera. Posso representar, por exemplo, aqui. Como o raio da esfera, representado com R maiúsculo. Na esfera, nós temos alguns elementos. Definimos algo na esfera. Mas antes de eu definir alguns elementos na esfera, a gente pode adotar também, ou definir a esfera de uma outra forma. Definir como um sólido de revolução, que eu vou mostrar para vocês agora, o sólido de revolução. Esse sólido de revolução pode ser dado a partir da revolução, ou, na verdade, da rotação, de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Um semicírculo em torno do seu diâmetro. Então, eu terei uma reta que contém o diâmetro. Essa reta que contém o diâmetro, nós chamamos de eixo. O encontro, ou seja, as extremidades do diâmetro no eixo, nós chamamos de polos. Vou chamar de P1, P2. Então tá ali. P1, P2 são os polos da esfera. Então temos rotacionando
Vamos gerar um sólido, que é a nossa esfera. Bem, vamos definir algumas coisas através dessa figura. Nós podemos ter uma circunferência máxima. O que seria uma circunferência máxima? Uma circunferência com um raio igual ao raio da esfera. Podemos ter uma circunferência máxima cujo plano é perpendicular ao eixo. Essa circunferência máxima, cujo plano é perpendicular ao eixo, essa circunferência está sobre a superfície, que no nosso desenho sugere ser esta circunferência, nós chamamos de equador. Então, uma circunferência máxima cujo plano é perpendicular ao eixo. Tá? Então, já sabe que o plano da circunferência passa pelo centro da esfera. Também podemos perceber que o equador poderia ser tomado de uma outra maneira, tomando um outro eixo. Tá? Bem, nós temos também circunferências máximas, raios igual ao raio da esfera, que são perpendiculares ao plano do equador. Essas circunferências máximas perpendiculares ao plano do equador são chamados de meridianos, como sugere esta aqui. Então aqui, meridiano. Os encontros dos meridianos são os polos, como a gente já colocou na figura. Também temos o seguinte: qualquer secção plana à esfera, tipo, se eu der um corte em qualquer esfera, como por exemplo essa aqui, uma representação de uma esfera, só tenho a envoltória. Se eu der um corte na esfera, o que nós teremos no corte é um círculo. Na verdade, aqui é uma circunferência, mas a esfera é um sólido. Então, temos sempre um círculo como secção plana de uma esfera. Dando um corte, sempre fica determinado um círculo. Então, eu tenho aqui nessa nova representação, nessa outra representação, sugestão aqui. Centro da esfera, o raio R, posso representar aqui, raio R, e uma secção plana, determinada por um plano paralelo ao plano do equador, como sugestão, essa circunferência aqui, uma circunferência máxima, cujo raio é igual ao raio da esfera. Temos determinado no nosso sólido, né, um círculo menor, né, que é paralelo ao equador, ao plano do equador. Essa circunferência, né, sabendo que a secção plana é um círculo, mas essa circunferência recebe um nome sugestivo. É paralelo ao plano do equador, então recebe o nome de paralelo. Bem simples. É muito utilizado até em questão de geografia. Né? Tomando a Terra como uma esfera, os paralelos que nós temos são circunferências paralelas ao plano ao equador, né? Paralelos ao plano do equador. Bem, só que a gente não pode falar que a Terra é uma esfera, porque ela é achatada nos polos, que é muito conhecido como geóide. Aqui é interessante que nós podemos trabalhar para calcular o raio, a área desse círculo ali definido pelo paralelo. Nós temos aqui o centro do paralelo. Vou representar o raio do paralelo como R minúsculo. E se tivermos a distância entre os planos do paralelo e o plano do equador, ou a distância entre os centros, o centro do paralelo e o centro do equador, o cálculo do raio do paralelo é muito simples, né?
gente vai utilizar aqui um Pitágoras. Por que Pitágoras? Opa, sabemos que esse ponto aqui é um ponto sobre a superfície, na nossa representação. Distância desse ponto até o centro é o raio da esfera. Então tem um Pitágoras para ser aplicado aqui. Detalhe que esse círculo menor, ele é perpendicular ao eixo. Então tenho aqui um triângulo retângulo. Então se eu quiser calcular o raio, a área, o comprimento do paralelo, se eu quiser calcular a distância tendo o raio do paralelo, pela relação que aparece aqui em Pitágoras, raio da esfera ao quadrado é igual a distância ao quadrado mais r ao quadrado. Nas próximas aulas vamos fazer alguns exercícios abordando o que a gente viu, o que a gente acabou definindo em relação à esfera. Até a próxima.